Você ama a língua portuguesa? Vejamos alguns erros comuns na língua portuguesa e os acertos. É comum encontrarem-se certos erros na fala e na escrita da língua portuguesa. Você vê erro? Vou chegar no Rio de Janeiro amanhã. O certo é vou chegar ao Rio de Janeiro amanhã. Vejamos então a regência do verbo chegar. O verbo chegar é intransitivo. O termo que representa o lugar a que se chega deve ser regido pela preposição a e, sintaticamente, é um adjunto adverbial de lugar. Concluindo, quem chega, chega a algum lugar. Exemplos. Cheguei a Petrópolis ontem. Ela chegou ao teatro atrasada. Estão vendo que tem o a e combinado com o artigo o. Ele vai chegar ao Rio hoje à noite. A mesma coisa. Atenção, na locução verbal, o verbo principal é sempre o último. Exemplos. Ele vai chegar ao Rio hoje à noite. O último, no caso aí, como são dois, é o chegar. É o último e é o verbo principal. O verbo auxiliar é o vai. Outro exemplo. Nós devemos chegar atrasados à festa. Novamente, chegar é o principal. Devemos é o verbo auxiliar. Esse a crasiado representa a preposição a, que é exigida do verbo chegar, porque quem chega, chega a algum lugar, e o encontro com o artigo a, que deu esse a com acento indicativo da classe. Vejamos outro exemplo. Ele vai chegar em casa mais tarde. O verbo principal é o chegar. O vai é o verbo auxiliar. Ele vai chegar a casa mais tarde. Novamente, essa locução verbal com o verbo principal chegar e o auxiliar vai. Agora, vou fazer uma observação. A palavra casa, com sentido de lar, não é precedida de artigo. Vejamos vários exemplos. Vou ficar em casa o dia todo. Vou para casa agora. Vim de casa agorinha. Repararam que não há o artigo. A em preposição aqui, sozinha. Depois veio a preposição para, não tem o artigo. Depois vim de casa agorinha, não tem o a junto do de. Vejamos outro exemplo. Se você vê eu, assisti um bom filme. O certo é assistir a um bom filme. Verbo assistir, no sentido de ver, presenciar, caber como ato de competência. É transitivo indireto e exige a preposição a. Vamos exemplos. Assistir a um belo espetáculo. Vamos assistir ao desfile das campeãs. Aqui nós temos uma locução verbal, né? Mas o principal é sempre o último, assistir. E ao é a preposição a se encontrou com o artigo o, dando essa combinação ao desfile. Não deixe de assistir à inauguração da loja. Novamente temos aqui também o verbo assistir seguido de um a com esse acento indicativo da crase, porque aqui nós temos a preposição a, que é exigida pelo assistir, que se encontrou com um artigo pedido pela palavra inauguração. Daí deu esse a com o acento da crase. Assiste a você educar seus filhos, no sentido de cabe a você educar seus filhos. Atenção, verbais e tempos compostos, o verbo principal é sempre o último, e é este verbo principal que comanda a regência. Vamos assistir ao desfile das campeãs. Temos aqui uma locução verbal, vamos assistir. Assistir é o último, é o verbo principal. Ele tinha assistido à reunião da diretoria. Novamente, o verbo assistir é o último e o tinha é o verbo auxiliar. Aqui lembrando que o verbo assistir no tempo composto, quem comanda aí a regência é o verbo principal, que é o último. Verbo assistir, no sentido de acompanhar, prestar assistência, é um verbo transitivo direto. Exemplos. O médico assistiu o paciente na UTI. A secretária assiste o diretor da escola. O professor tinha assistido os alunos na prova de física. Reparem que tinha assistido é um tempo composto e assistido, portanto, o verbo principal está no particípio.
Verbo assistir, no sentido de residir, habitar, morar, é intransitivo. Exige a preposição em, que introduz o adjunto adverbial de lugar. É muito pouco usado atualmente. Exemplos: o médico assiste em Nova Iguaçu. Minha avó assistia num belo sítio. Minha avó assistia em mais um belo sítio, para mostrar que o verbo pede a preposição em. Você vê erro? Comprei livros, cadernos e etc. Comprei livros, vírgula, cadernos, etc., sem a vírgula entre a última palavra e o etc. Mas também pode, comprei livros, cadernos, vírgula, etc. A palavra etc., ela é de origem latina e é uma palavra que representa a abreviação da expressão etc. Por isso apresenta o ponto. Em português, traduzindo ao pé da letra, etc. significa e outras coisas mais. Ou seja, a conjunção e, representada aqui por ET, já está incluída na abreviatura. Sendo assim, é redundante usar e, etc. Vejamos a vírgula antes do etc. Com base no conhecimento da origem, isto é, etimologia, da palavra etc., sabemos que et representa a conjunção e, portanto, não se deve usar a vírgula antes do etc. Exemplo: comprei livros, cadernos e outras coisas mais. Esse e outras coisas mais, na verdade, já está ali no etc., no etc. Comprei livros, cadernos, etc. Vírgula antes do etc. Como se perdeu o conhecimento da origem, isto é, etimologia, da palavra etc., passou-se a usar a vírgula antes dela. Exemplo: comprei livros, vírgula, cadernos e outras coisas mais. Comprei livros, vírgula, cadernos, vírgula, etc. O uso do e está errado. E o emprego ou não da vírgula é facultativo. Comprei livros, cadernos e etc. Errado. Como deveria ser? Comprei livros, cadernos e outras coisas mais. Então, no caso, tínhamos cadernos, o etc., sem a vírgula. No outro exemplo, comprei livros, cadernos e outras coisas mais. Temos comprei livros, cadernos, vírgula, etc. Também certo. Você vê erro? Há casos que ainda faltam esclarecer. Olha o certo, há casos que ainda falta esclarecer. Para melhor entendimento, vamos dividir o período em 3 orações. Há casos, primeira oração, que ainda faltam, segunda oração, esclarecer, terceira oração. Observem o pronome relativo que está aí assinalado. Todo pronome relativo introduz uma oração e representa um termo da oração anterior. Neste exemplo, ele representa a palavra casos. Toda oração introduzida por pronome relativo é subordinada adjetiva. Está aí assinalado, faltam esclarecer. Então vejamos isso aí com mais calma, com mais nitidez. Associe. O que falta esclarecer? A resposta é casos. Realmente o que falta esclarecer são os casos. Nessa resposta, casos está representado pelo pronome relativo que. Então vamos ler agora a frase com a substituição do que pela palavra que ele representa, casos. Casos ainda falta esclarecer. Isso na ordem direta, para melhor entendimento, ainda falta esclarecer casos. Nessa construção faltam esclarecer, não há locução verbal. Há nesta construção um chamado entrelaçamento sintático. Vamos explicar. O erro está no plural faltam. Na verdade, o verbo tem de estar no singular, pois o sujeito de falta é a oração seguinte, esclarecer. Há casos que ainda faltam esclarecer. Vamos colocar então
corrigindo nesta ordem. Há casos que ainda falta esclarecer. Esclarecer o quê? Esclarecer pede objeto direto que está representado pelo pronome relativo que. Então, leiamos a frase com a substituição do que pelo seu antecedente casos. Ainda falta esclarecer casos. Casos é o objeto direto do verbo esclarecer. Quem esclarece, esclarece alguma coisa. Neste caso, esclarecer casos. Concluímos que o objeto direto está representado pelo pronome relativo que. Atenção, o pronome relativo que introduz a segunda oração e exerce função sintática na terceira oração. Observaram isso? Ele está na segunda, ele introduz a segunda, mas vai exercer uma função sintática lá para o verbo esclarecer. Então, a este fato gramatical dá-se o nome de entrelaçamento sintático. A tendência de achar que falta esclarecer é locução verbal é natural, mas sempre devemos prestar atenção no sujeito de cada verbo. O sujeito de falta é a oração seguinte, esclarecer. Pensa-se que alguém irá esclarecer. Esse alguém seria o sujeito, mas aqui no caso, no nosso exemplo, o sujeito é indeterminado. Sabemos o que falta esclarecer, mas não sabemos o sujeito da ação de esclarecer. Concluímos que os dois verbos têm sujeitos diferentes, por isso não se trata de locução verbal.